Você está pronto para uma palavra de Deus para o seu coração? Amém. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, por gentileza. Abra comigo lá no texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Só que eu quero me deter nessa manhã a alguns detalhes desse texto. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algumas instruções para a minha vida e para a sua vida. Amém? Gera expectativas nele, querido. Ele tem desejo de se manifestar. Ele deseja se manifestar. De forma específica e também de forma coletiva. Você não veio aqui apenas para ver algo ou ouvir algo. Você veio para viver algo. Amém? Então é essa a expectativa que Deus tem para esse tempo também. De poder se manifestar e que nós possamos experimentar e provar da sua bondade, da sua fidelidade e da sua poderosa palavra. Amém? Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, fala sobre a pesca. Você está lembrado dessa história, desse relato? Quando Jesus começou a escolher os primeiros discípulos. Então, esse texto fala sobre exatamente isso. Eu quero ler com você, a partir do versículo 1. Na versão NVT diz assim: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, porque agora em diante você será pescador de gente ou de pessoas. Amém? É um texto bem lido, meditado, refletido, ministrado. Mas enquanto eu estava meditando novamente sobre esse texto alguns dias atrás, Deus tratou algo de forma específica ao meu coração. Sobre alguns detalhes que estão inseridos nesse texto. Às vezes nós nos detemos muito como essa história termina. Ou até muitas vezes como ela se inicia, mas não percebemos alguns detalhes que a Bíblia vai citando, mencionando, que também são tão importantes quanto. E nós precisamos deixar de ler a Bíblia de forma mecânica, assim como lemos qualquer livro. Precisamos aprender a ler a Bíblia, meditar na Bíblia, de fato, refletindo sobre cada palavra, sobre cada texto inserido. Porque elas revelam e elas têm sim poder para edificar as nossas vidas, acrescentar de forma sobrenatural as nossas vidas. Então cada detalhe citado na palavra é importante. Amém, queridos? E nessa manhã eu quero falar sobre o tema. Eu coloco geralmente alguns temas por questão de organização e também para facilitar a didática, o ensino da palavra. Nessa manhã o tema da mensagem é reaja. Amém? Você pode dizer comigo, reaja. Agora olhe para alguém e diga, reaja. Olha só, que arte belíssima, hein? Uau, meu Deus. Reaja. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Você está pronto? Amém. Sabe, queridos, é interessante que quando estamos
meditando sobre esse texto da pesca maravilhosa, que muitas versões de Bíblias têm como título, né, a pesca maravilhosa, para esse texto. Focamos muito no resultado final, ou em como terminou tudo, em como terminou o relato. Mas o versículo 2 me chamou muita atenção, mas muita atenção mesmo. E eu passei um bom tempo meditando sobre esse versículo, sobre o que estava sendo passado, colocado na Bíblia, de forma específica e de forma intencional, por inspiração de Deus. O versículo 2 diz algo interessante, que eu preciso que você volte a ele novamente para reler comigo. O versículo 2 diz assim: Jesus notou, algumas versões diz viu, que junto à praia haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam suas redes. Vamos ao contexto. Aqui estavam profissionais da pesca, que passaram toda uma noite trabalhando, se esforçando, fazendo aquilo que eles mais sabem fazer, aquilo que eles praticamente tinham desenvolvido como habilidades, como dom para a sua vida, que era pescar, que era estar no mar, trabalhando, buscando o seu sustento, se esforçando, usando suas forças para alcançar o objetivo, que era ter uma pesca, que era realmente colher aqueles peixes. Mas esses pescadores, que eram pescadores profissionais, não era qualquer pescador, passaram toda uma noite e nada conseguiram. Se esforçaram por toda uma noite e nada obteram. Nenhum resultado visível. Nenhum resultado evidente do esforço, da batalha, do sacrifício. Toda uma noite, querido, e nada conseguiram. Nada. A Bíblia é bem clara quando diz que existiam 2 barcos totalmente e completamente vazios. Agora eu imagino e me coloco no lugar de um profissional que está trabalhando, se esforçando, que está fazendo o seu melhor. E quando não obtém o resultado esperado, é lógico, é natural que se levante uma certa frustração. Amém? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. E eu imagino que aqueles pescadores, depois de tanta luta, depois de tanto esforço, também se encontravam em uma determinada frustração, por não conseguirem nada, por não estarem conseguindo obter os resultados que eles tantos desejavam, almejavam, até porque eles tinham se esforçado tanto para isso. Mas a Bíblia também coloca um detalhe muito importante aí. A Bíblia diz que apesar dos barcos vazios, eles continuavam lavando as redes. Eu não sei você, mas depois de uma noite de frustração, decepcionante, frustrados, talvez eles podiam estar naquele momento irados, com raiva, podiam ter colocado a rede de qualquer jeito lá e ido embora, e sei lá, fazer outra coisa. Afinal de contas, não deu certo, nada funcionou, não pescaram nada. Mas a Bíblia diz, e ela é bem clara nisso, porque isso está na Bíblia, queridos, que Jesus, enquanto estava passando por lá, multidões os cercando, Jesus percebeu, Jesus viu, Jesus notou que haviam barcos vazios, mas que os pescadores estavam lavando as redes. E eu fui pesquisar um pouco sobre o que poderia significar isso, sobre o porquê aqueles homens continuavam lavando as redes, apesar de uma noite frustrante, desgastante, porque com certeza eles estavam ali cansados, queridos, e talvez esgotados, fisicamente e emocionalmente, e por que não dizer espiritualmente. A pior pesca talvez da vida deles estava acontecendo ali. Eles estavam diante da pior
pesca que eles tiveram na vida. Mas interessante que o versículo 2 diz que Jesus notou, percebeu. Ei, Jesus estava cercado por uma multidão. Mas Jesus percebeu, é o que a Bíblia diz, que haviam 2 barcos que estavam vazios, mas os pescadores continuavam lavando as redes. Lavar as redes, queridos, tem um significado aí. Lavar as redes é o ato de se preparar para mais uma tentativa. Lavar as redes aqui é dizer, eu não vou parar mediante as frustrações. Lavar as redes aqui é dizer, eu não vou deixar que os sentimentos e as emoções tomem conta de mim. Eu vou tentar novamente. Lavar as redes aqui fala sobre perseverança, fala sobre constância, fala sobre continuar acreditando. E eu acredito que o que Jesus percebeu na atitude desses discípulos, ou dessas pessoas que até então não eram seus discípulos, eram pessoas comuns, foi justamente a sua atitude. Porque ele percebeu, ei, existem barcos vazios. Eles não pescaram nada, mas eles ainda estão lavando as redes. Ou seja, eles estão perseverando. Eles ainda estão constantes, eles ainda estão consistentes no objetivo, no alvo. Ei, eles ainda se mantêm fortes, corajosos, independente da frustração, da decepção, das emoções e dos seus sentimentos, queridos. Ei! O que eu posso dizer para você é que mesmo diante das circunstâncias, diante das dores, diante das dificuldades da vida, eu e você precisamos continuar lavando as redes. Algo novo está para acontecer, querido. Continue lavando as redes. Aleluia! E Jesus percebeu isso, a disciplina, a constância daquelas pessoas, daqueles pescadores, eles perseverando e gerando neles uma fé, porque se eles estavam lavando aquelas redes, é porque eles tinham uma expectativa de que quando eles tentassem novamente, algo novo surgiria. Eu quero te dizer nessa manhã, querido, Deus não nos responde no nível da nossa carência. Deus nos responde no nível da nossa fé. Já imaginou, mesmo se essas pessoas, esses pescadores estivessem lá, se vitimizando por causa de uma noite mal sucedida? Dizendo, eu não consigo, eu não posso, não deu certo, nada vai dar certo, nada vai acontecer. E entrassem nesse modo carência de viver, se achando uma vítima da vida, das circunstâncias. Mas não, queridos, não foi isso que eles fizeram. Eles continuavam lavando suas redes. Eles estavam se preparando para uma nova tentativa. Deus não vai me responder ou te responder no nosso nível de carência. Ele vai nos responder no nosso nível de fé. Aleluia. E nessa manhã, eu quero dizer para você, não importa as frustrações que você está vivendo, ou as decepções, ou talvez você ainda não tenha visto os resultados do seu esforço, do seu sacrifício, do seu desempenho, da sua força, mas eu tenho algo para te dizer nessa manhã, continue lavando as redes. Continue perseverando. Sabe, queridos, tem momentos na nossa vida que só o que precisamos é continuar acreditando, é continuar agradecendo, é continuar louvando, é continuar adorando, é continuar servindo, é continuar lavando as redes. Algo novo está para acontecer. Reaja! Reaja! Aleluia! Uma
Uma frustração não pode te definir, querido. Uma decepção não pode te definir. Uma traição não pode te definir. Um dia ruim não pode te definir. Uma semana ruim não pode te definir. Um ano ruim não pode te definir. Continue lavando as redes. Aleluia. E no versículo 4, a Bíblia diz que Jesus, quando terminou de ensinar a multidão, disse a Simão: agora, vá para o mar alto, vá mais profundo e lance as redes. Jesus aqui está dando um comando, queridos. A palavra está sendo lançada. A palavra está sendo estabelecida. E sobre essa palavra, Simão diz: mestre, trabalhamos sim durante a noite toda e não pegamos nada, mas porque o Senhor nos diz para lançar as redes, nós vamos lançar as redes novamente. Mas eles só conseguiram lançar as redes novamente porque eles estavam continuando lavando as redes, queridos. Jesus estabeleceu a palavra. Jesus é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqui Jesus está dizendo: Pedro, lança sobre a minha palavra, e algo novo vai acontecer na tua vida. Independente do que você está vendo, independente do que você está sentindo, vai chegar um momento que o natural vai ter que se render ao sobrenatural. Ei! Vai chegar um momento que o natural vai ter que se render ao sobrenatural. Existe um fator sobrenatural na palavra de Deus. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Existe um fator sobrenatural na palavra de Deus. E Jesus está dizendo sobre a minha palavra: Pedro, lança a tua rede. Nessa manhã você precisa lançar as suas redes, querido. Sobre a palavra de Deus que está sendo compartilhada ao teu coração, à tua vida nessa manhã. Ei, chegou a hora de você tomar uma atitude. Lançar as redes, é isso que significa. É tomar uma atitude. Dizer: eu vou tentar novamente. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Oh, aleluia. E Pedro reagiu ao comando. Eu fui atrás do significado da palavra reagir, que é justamente o tema da mensagem. Reaja. E reagir, encontrei alguns significados, anotei alguns deles, que diz: reagir, tem um slide que fala, que mostra isso aqui. Reagir é lutar. Reagir é tomar uma atitude. Reagir é dar resposta a um estímulo. Reagir é dar resposta a um estímulo. E o que é que Pedro está fazendo aqui? Quando Jesus diz: vai lá no alto mar e lança a tua rede, ele está reagindo a um estímulo. Jesus falou, ele creu, e ele fez, e ele reagiu. Eu quero te dizer nessa manhã, querido, você precisa reagir ao estímulo da palavra de Deus na tua vida. Você precisa assumir a sua responsabilidade, a responsabilidade da sua vida, tomando uma atitude, reagindo ao estímulo poderoso e sobrenatural de Deus para a tua vida. Ei! Você está aqui nessa manhã. Aleluia. Você que me assiste pelo canal do YouTube, lance as redes. Reage à palavra. Aleluia. Mesmo frustrado.
Mesmo decepcionado, porque isso fica muito claro nas palavras de Pedro. Ele não esconde a sua frustração. Ele mesmo diz: eu passei a noite toda pescando, Senhor, mas porque é tu que me pedes. Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele estava reconhecendo o fator sobrenatural que estava diante dele naquele momento. Pedro diz: mesmo diante da minha frustração, mesmo diante da minha decepção, mesmo diante dos meus maus resultados e desempenho, eu vou reagir à tua palavra e vou tentar novamente. Desistir não é uma opção. Ei, desistir não é uma opção. Se Deus fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Tem alguém aí? Aleluia! Aleluia! Existe um fator sobrenatural nessa palavra, queridos. Essa palavra funciona. Essa palavra tem poder. Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra salva. Ei, reaja! Aleluia! Oh! E algo sobrenatural aconteceu naquela manhã. O que é descrito no versículo 6 e 7. Diz que Pedro lançou as redes e pescou tantos peixes que se encheram suas redes e começaram a se rasgar as redes. Tiveram que pedir ajuda e encheram os barcos de tanto peixe que até começaram a afundar, queridos. Quando eu comecei a ler sobre esse texto, eu disse: ei, o sobrenatural não aconteceu quando eles lançaram as redes e colheram tantos peixes e pescaram tantos peixes. O sobrenatural aconteceu quando Jesus apareceu para eles e diz: eu notei vocês, eu vi vocês. O sobrenatural não é quando os barcos estão cheios de peixe, é quando Jesus se apresenta para eles. Ei, Jesus se apresentou para você, Jesus se apresentou na sua casa, então existe um fator sobrenatural na minha vida e na sua vida. Você só precisa reagir à palavra, reagir ao estímulo de Deus para a tua vida. Sobrenatural não é ter os barcos cheios de peixes. Sobrenatural é ter Jesus do seu lado. Sobrenatural é ter Jesus contigo, dentro de você, fora de você, na tua casa, na tua família. A consequência é: os barcos vão estar cheios de peixes. Não vai faltar nada, porque Ele é a solução. Ele é a solução para a falta, Ele é a solução para a escassez, Ele é a solução para enfermidades, Ele é a solução para qualquer tipo de dificuldade, de necessidade, seja interna ou externa. Jesus é ontem, hoje e para sempre. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem alto, querido. Ei! Numa noite, Pedro não pescou nada. No dia seguinte, fez a maior pesca da sua vida. Sua melhor experiência, querido, pode vir depois da sua maior frustração. Sua melhor experiência pode vir depois da sua maior frustração. Para isso, você precisa tomar uma atitude, reagir. Aleluia. Aleluia. Deus pode fazer, querido. Em 2 meses, em 1 mês, em 1 ano.
O que você não conseguiria em 10 anos de esforço próprio, de batalha, de sacrifício, Deus ainda faz. O natural se rende ao sobrenatural. Aleluia! Oh! Tem alguém de fé aí? Nós estamos em uma vantagem tremenda, queridos. Você precisa pensar dessa forma. Eu estou em vantagem. Sim, eu estou em vantagem. O Espírito de Deus habita em mim. Aquele que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que tem sabedoria. Uma sabedoria que não é normal, comum, é extraordinária, querido. Nós estamos em vantagem. Ei, o nosso Deus nunca perdeu nenhuma causa. E por que você acha que ele vai perder essa luta, essa guerra da qual você está enfrentando? Ei, só escuta os comandos, só escuta os estímulos. Tem a nossa parte, a nossa responsabilidade nisso. Porque Pedro escutou o estímulo, escutou a palavra, e ele reagiu ao estímulo, e ele reagiu à palavra. Agora, queridos, aleluia. Aleluia. O Deus que nunca perdeu uma batalha só pode fazer algo por mim e por você se estivermos escutando os estímulos, escutando os comandos, escutando as direções. E você não vai perder nenhuma causa, nenhuma batalha, nenhuma luta, nenhuma guerra. Aleluia. Oh, glória. Tem alguém animado aí? Aleluia. Sabe, queridos, ontem eu estava ministrando aos jovens aqui. Tivemos uma grande festa de salvação, celebração ao Senhor. E eu falei um pouco sobre o fator sobrenatural. E eu contei a história da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha procurado tudo para tentar resolver a situação dela, o problema dela. Ela tinha gastado até seus recursos todos em médicos, mas ela não melhorava, ela só ia de mal a pior. E aí, foi quando eu estava meditando sobre esse texto que o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse: Elmiton, quando se esgotam as possibilidades naturais, o que sobra? E ele me respondeu, ele disse: o fator sobrenatural. Eu quero dizer a você, você pode ter tentado de tudo. Você já pode ter gastado tudo para resolver o seu problema. Talvez você esteja esgotado, cansado. Mas se já se esgotaram as suas possibilidades naturais, queridos, reaja ao estímulo, reaja à palavra, continue lavando as redes. Porque o sobrenatural, quando se manifesta, ele traz a cura, ele traz a libertação, ele traz a salvação. E o natural se rende ao sobrenatural. Aleluia. Voltando aqui para o texto. Era o mesmo barco, querido. Eram as mesmas redes. O mesmo barco que foi utilizado para pescar uma noite toda e nada pescou. As mesmas redes que foram utilizadas para pescar esses peixes e nada pescou. Era o mesmo barco. Eram as mesmas redes. Eram os mesmos pescadores. Qual foi o fator aí que mudou as circunstâncias?
que afetou o natural. O sobrenatural não é quando os barcos se enchem de peixes. O sobrenatural é quando Jesus se apresenta. Oh, aleluia. Quando você nasceu de novo, o novo nascimento é algo sobrenatural, querido. É a mesma carne. É a mesma alma. Mas a partir do momento que você nasce de novo, crendo em Jesus Cristo, o sobrenatural passa a habitar dentro de mim e dentro de você. E mesmo que seja a mesma carne, a mesma alma, agora algo mudou dentro de nós. Existe um espírito recriado, uma nova realidade, uma nova identidade sobrenatural. Aleluia. Ei! Algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer. Mas para isso, continue lavando as redes. Continue lavando as redes. Diga para alguém que está do seu lado com toda intensidade: continue lavando as redes. Aleluia. Você precisa reagir, querido. Reagir aos sentimentos, reagir às emoções, reagir às tentações de se vitimizar por alguma circunstância, alguma situação. Ei, não, para com isso. Continua lavando as redes, continua perseverando, continua acreditando, continua louvando, continua adorando, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das frustrações. Ei, fica de pé e dá um glória a Deus, querido. Aleluia. Ei, reage! 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 É impossível não reagir quando há um estímulo sobrenatural. A palavra está sendo lançada, a palavra está sendo estabelecida. Lança as tuas redes, querido. Quando houver o estímulo, é para reagir e não para continuar lavando as redes. Você vai continuar perseverando até que haja o estímulo, haja a palavra lançada. Quando a palavra é lançada, você reage, você pega as redes e lança as redes. Ei, está na hora de você sair do seu lugar e lançar as redes nessa manhã. O que vai definir o que você vai pescar ou não é a resposta ao estímulo que você está dando nessa manhã. A palavra está sendo lançada, o estímulo está sendo lançado. Agora reage! Aleluia! Aleluia! Precisamos ser mais intencionais, intensos, queridos. Aleluia! Aqueles homens tiveram a maior pesca da vida deles depois que eles reagiram ao estímulo de Jesus, da palavra. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus convidou eles, larga tudo e segue. Ei, mesmo diante da maior pesca da vida deles. Tudo isso sabe por quê? Porque lá no versículo 2, Jesus tinha visto, notado e percebido o coração daqueles homens. E os homens deixaram de lado a maior pesca da vida deles para seguir a Jesus, para desfrutar do sobrenatural, do extraordinário. Ei, sabe o que significa sobrenatural, querido? Sobrenatural significa além do comum, além do natural, além do ordinário. Deus ainda é Deus, e é um Deus sobrenatural. Aleluia. Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele liberta,
Existe um fator sobrenatural. E precisamos desfrutar disso. Viver esse sobrenatural. Nos dias comuns, nos dias ordinários, queridos. Porque naquele dia, era um dia comum para aqueles homens. Vocês estão me escutando bem? Era um dia comum para eles. Eles não estavam fazendo nada diferente do que eles já vinham fazendo. Mas quando o sobrenatural se apresenta. A Bíblia diz que as multidões cercavam Jesus e aqueles homens, eles não estavam no meio da multidão. Aqueles homens estavam num dia comum. Num dia normal. Na sua rotina diária. Até que o sobrenatural se apresentou diante deles. Ei, queridos, é de repente, mas não é do nada. É de repente, mas não é do nada. Ei! É nos dias comuns que Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa e na sua família. Quando você menos esperar, o sobrenatural vai se apresentar diante de você. Aleluia! Oh, aleluia! Eu lembro de um certo testemunho que uma ministra deu. É interessante, pela questão da fé. E aquela ministra, o grupo de louvor está por aqui? Pode subir. Aquela ministra, ela foi ministrar em um determinado local, uma região. Foi recebida por uma irmã da igreja, da qual ia fazer toda a questão da recepção para ela. E aí chegou o momento de ir para a igreja. Elas se organizaram para ir para a igreja, para ela ministrar. E a irmã disse, peraí, só um minuto, eu vou pegar a Bíblia do meu marido. E ela pegou a Bíblia do marido, levou, foi junto para a igreja. Colocou lá, sentaram, colocou a Bíblia do marido. E ela ministrou, um culto maravilhoso, abençoado. E aí já estavam para ir embora, para fazer jantar, alguma coisa desse tipo, após o culto. E novamente aquela irmã disse, peraí, ministra, deixa eu pegar só minha Bíblia lá, já eu volto. A Bíblia do meu esposo, desculpa. Deixa eu pegar a Bíblia do meu esposo e a gente segue. E aquela mulher ficou sem entender. Porque chegou na casa daquela irmã, encontrou com o marido dela, mas o marido dela não tinha ido para a igreja. E ela levou a Bíblia dele. Terminou o culto, aquela mulher foi, voltou, guardou até a cadeira com a Bíblia do marido. E ele nada, não apareceu na igreja. E depois ela ficou na curiosidade e decidiu perguntar. Digo, minha irmã, cadê seu marido? Você disse que pegou a Bíblia dele, guardou o lugar dele, trouxe de volta a Bíblia dele, mas cadê ele? E foi aí que aquela irmã olhou para mim e disse, minha querida, eu sou recém-convertida. Eu saí de um lugar pesado. Fazia coisas pesadas. O negócio era pesado da minha vida, do meu esposo. Mas eu encontrei Jesus. O meu marido, ele ainda não encontrou Jesus. Mas toda vez que eu saio de casa para ir para a igreja, eu levo a Bíblia dele. Marco o lugar dele. Ele já tem até roupa para ministrar. Ele tem roupa para participar do batismo nas águas. Eu já preparei tudo, está tudo pronto. Porque eu sei que um dia o sobrenatural, da mesma forma que se apresentou na minha vida, vai se apresentar na vida dele. Isso é fé, queridos. Isso é fé. Mesmo que ela esteja lidando com as circunstâncias, ela está lá crendo e fazendo algo, reagindo ao estímulo da palavra. Uma atitude de fé, que eu tenho certeza que vai ser questão de tempo, para que o sobrenatural se manifeste no lar, na casa, na família daquela mulher. Aleluia! Certo dia eu estava dando aula no Rema,
A gente já estava finalizando a aula de consagração. E o Espírito Santo me levou até uma determinada mulher e pediu para que eu dissesse: o seu marido vai fazer o rema. Eu disse: meu Deus, eu não conheço a mulher, não conheço o marido dela, mas eu vou, Senhor. E eu fui reagir àquela inclinação do Espírito. Cheguei para aquela mulher, olhei nos olhos dela e disse: Senhor, eu tenho uma palavra para você. Ele está dizendo que o seu marido vai fazer o rema. Ela olhou espantada para mim. Eu disse: meu Deus do céu, o marido dela morreu, alguma coisa aconteceu. O que foi? Foi coisa da minha cabeça. Ela olhou para mim e disse: pastor, o meu marido nem crente é. Eu olhei para dentro de mim e disse: Senhor, o que é que tu mandou fazer, Senhor? Era isso mesmo. Mas eu olhei para ela e disse: essa palavra veio de Deus para você. Receba. Confie. Deus ainda faz. E certo dia eu estava indo para a casa dos meus pais. Meus pais foram ministrar num encontro de casais. E naquele encontro de casais, numa determinada igreja, naquela reunião de casais, ao final do culto, uma certa mulher procurou ele. E ela disse: pastor Elmiton, eu digo assim, eu conheci seu filho. Seu filho me ensinou no rema. Foi meu professor. Ela disse: foi coisa boa, querido, tal, não sei o quê. Eu preciso dizer uma coisa para ele, e o senhor pode passar isso para ele? Eu disse: sim, pode. Certo dia ele disse que meu marido ia fazer o rema. Mas ele nem crente era. Mas depois daquilo eu recebi para mim. E sabe o que aconteceu? Ele se converteu. E ele está fazendo rema comigo. Existe um fator sobrenatural, queridos. Você pode acreditar ou não. Mas se você responde ao estímulo da palavra, o sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Fica de pé. Aleluia! Aleluia! Ei! Deus ainda faz! Deus ainda faz! Oh, aleluia! Oh, continue! Louve a Ele, levanta tuas mãos, adora ao Senhor. Agradece a Ele por essa palavra, pelas instruções, pelos estímulos sobrenaturais. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Pai. Obrigado. Aleluia, aleluia. Ei! Algo novo está para acontecer. Reaja! 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 Ei! Aleluia! 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 O natural vai se render ao sobrenatural. Vai! Aleluia! 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 Diga: eu preciso reagir. Aleluia. E nessa manhã é o que eu quero compartilhar ao teu coração. Reaja. 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 O sobrenatural vai se manifestar. Vai se manifestar. Ei! Foi assim que uma mulher de 90 anos, descrita na Bíblia como já idade avançada, teve seu filho.
assim que um perseguidor de cristão se tornou um apóstolo de Jesus. Foi assim que uma virgem deu à luz a um filho de forma sobrenatural. Reaja, Deus é um Deus sobrenatural. Aleluia. E para encerrar, eu quero dizer a você: a fé não é para que a gente tenha uma vida mais fácil. A fé é para que eu e você se tornemos uma pessoa mais constante e madura, apesar de uma vida difícil. Isso é viver pela fé. Continue lavando as redes. Continue lavando as redes. Continue perseverando. Continue acreditando. Continue louvando. Continue agradecendo. Ei, vai acontecer. Vai acontecer. Diga comigo, já deu certo. Diga, já deu certo. Dê um brado de vitória. Ei.